sua Bíblia. Boa noite, paz a todos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Que possamos adorar o Senhor até que Ele venha. Que possamos entender todos os dias a grandeza do Senhor. A presença dEle é real nesse lugar. Aleluia. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Amém? Está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aspersão de sacrifício é onde há derramamento de sangue. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a minha vida, que amam a sua vida. Vocês amam a vida de Jesus? Vocês amam a vida de Jesus? Pode se sentar. Então Paulo escreveu a Timóteo uma carta encerrando o seu ministério. Paulo, então, ele escreve a Timóteo porque ele já estava prevendo que era chegado o seu fim, que o momento dele já estava próximo. Então, quem foi Paulo? Antes, como Saulo, perseguidor dos cristãos, e aí passou por seu momento de conversão e foi um dos maiores nomes da Bíblia. E Paulo ali, então, ele estava encerrando com o mérito do seu ministério. Como anda a sua vida diante de Deus? Como está o seu ministério? Como está a sua intimidade com Deus? Será que você encerraria o seu ministério, a sua vida com mérito? Será que você está cumprindo até que Ele venha? Que você está mantendo a sua intimidade com Deus até que Ele venha? Que você tem buscado a Deus de todo o seu coração até que Ele venha? Será que você tem dedicado os seus dias a Deus até que Ele venha? Paulo, um grande apóstolo que antes era um perseguidor dos cristãos, converteu e foi um dos maiores nomes da Bíblia. Paulo morreu decapitado. Então, ele estava escrevendo aqui a Timóteo e depois ele morreu, decapitado. Paulo serviu a Deus toda a sua vida depois de convertido. Ele se dedicou a Deus a sua vida depois de convertido. Ele sempre falava de Deus. E ele morreu, por amor a Jesus. E você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a entregar sua vida totalmente a Jesus? É muito fácil falar, estou com Jesus até que Ele venha, eu adoro Jesus até que Ele venha. E aí, você tem vivido isso? Isso tem sido real na sua vida? Ele amou a vinda de Cristo. Você tem amado a vinda de Cristo? Jesus pode voltar para você hoje. Você tem amado a vinda de Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Como está o seu coração diante de Deus? O que você tem guardado no seu secreto? Existe áreas de você que só você e Deus conhece. E aí o que está lá no seu íntimo, o que está lá no seu secreto? Será que você tem se dedicado? Será que você tem vivido até que Ele venha? Analise e diga para você como está a sua vida em Cristo. Pense, como está a sua vida com Cristo? Quem tem sido você diante de Deus? As pessoas têm olhado para você e têm visto Jesus? Você precisa transmitir Jesus. Você precisa, aonde você chegar, as pessoas olharem para você e falarem assim: ele é diferente,
ela é diferente. Eu vejo algo diferente. Eu sinto a presença. Será que tem saído virtude de você? Será que pessoas têm sido impactadas com sua vida somente de olhar para você? Como são as suas atitudes lá fora? Dentro da igreja é muito fácil ser cristão. E lá fora? Quem é você lá fora? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no seu trabalho? Ele amou a vida de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Quem é Jesus? Nós sabemos que Jesus morreu por nós, mas quem é Jesus? O que Jesus fez? Por onde Jesus passou? Como foi o ministério de Jesus aqui na terra? Você sabe? Como amar alguém e não estudar sobre a pessoa, não ter conhecimento sobre a pessoa. Quando eu amo, eu procuro saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Eu procuro agradar. Isso é amar. E aí, você tem amado Jesus? Você tem vivido Jesus? Você tem se dado para Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia fala que por onde Jesus passava, algo acontecia. Nenhum lugar foi o mesmo depois que Jesus passou, nenhum lugar. E a Bíblia nos fala que hoje nós poderíamos fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus ressuscitou, Jesus curou. E aí? Quais têm sido as suas obras? O que você tem feito diante de Deus? Você tem vivido mesmo até que Ele venha? Você tem mantido essa esperança dentro do seu coração? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, nós temos que fazer as coisas que Cristo faz. Nós temos que buscar as coisas que são do alto, porque as coisas que são da terra são passageiras. Tudo aqui vai passar. As coisas do alto não. Elas vão permanecer. Se você não vive mais você e Cristo vive em você, você precisa fazer o que Jesus faria. Você precisa analisar e falar o que Jesus faria com a situação. O que Jesus falaria? Alguém está me machucando, mas como que Jesus reagiria diante de tal situação? Porque não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu preciso fazer o que Jesus faria. Se Cristo vive em você, por que ainda escolhe viver em pecado? Se você tem a presença maravilhosa de Jesus e você reconhece todo o sacrifício de cruz que Jesus fez por mim e por você, por que ainda escolhe o pecado? Porque você não consegue abandonar essa prática. Jesus ele é a sua força. Quando em você não tiver mais força, a sua força é Cristo. Nós não somos capazes de nada, não somos dignos de nada. Mas a presença de Jesus, ela nos preenche de uma forma tão extraordinária que passamos a ser fortes em Cristo. A Bíblia fala que existe poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vocês precisam entender o poder que há no nome de Jesus e colocar em prática em sua vida. Há poder no nome de Jesus. Preciso ter intimidade para viver em Cristo até que Ele venha. Qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus? Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo? A Bíblia fala que Jesus, Ele caminhou em silêncio. E aí no momento que Ele estava na cruz, Ele clama por mim e por você. E aí nesse momento que Ele clama ao Pai, o véu é rasgado, de cima a baixo. E me dá livre acesso ao Pai, e te dá livre acesso ao Pai. Jesus Ele falou que Ele ia e que deixaria conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim e você. Mas para viver essa intimidade é você que tem que dar o primeiro passo. Os líderes podem orar por você,
pastor pode orar por você, mas se você não der o passo, nada vai acontecer. Então você precisa ter essa intimidade. Como ter intimidade com Jesus? Como ter intimidade com o Espírito Santo? Orando, buscando a Deus. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente começa a conversar com essa pessoa. E quando o nosso nível de intimidade com essa pessoa aumenta, a gente quer falar com essa pessoa o tempo todo. Você tem alguém na sua vida que acontece alguma situação e você fala assim, eu tenho que contar para a pessoa. Eu estou muito feliz, eu preciso dividir com tal pessoa. É assim que tem que ser a nossa vida com Jesus. Nós temos que compartilhar com Deus todos os nossos momentos, seja eles alegres, sejam eles tristes. Nós temos que dividir com Deus todos os nossos momentos. Preciso trazer o caráter de Cristo para a minha vida. Eu preciso trazer o caráter de Cristo para a minha vida. Nós falamos sobre um caráter imutável, um caráter que não muda. Eu preciso trazer o caráter de Cristo para a minha vida. Caráter, conjunto de características e traços que definem a forma como uma pessoa age ou reage. Moralidade, confiabilidade, honestidade, ética, responsabilidade e honradez. E existe também a personalidade, características únicas, construção pessoal que decorre ao longo da nossa vida, pensamentos, sentimentos e ações. Eu preciso trazer o caráter de Cristo todos os dias para minha vida. Quem foi Cristo? O que Cristo fez? Eu preciso trazer. E aí, para vocês entenderem a diferença de uma forma mais fácil de compreender, de caráter e personalidade. Caráter e personalidade é bem parecido. É até difícil da gente separar. Mas caráter e personalidade existem diferente. Personalidade é aquilo que eu vejo por fora. Né? A pessoa é sorridente, a pessoa é alegre, a pessoa é mais calada, a pessoa é mais tímida. Então isso é personalidade, aquilo que eu vejo por fora. Caráter é aquilo que eu vejo por dentro. Quem é você no seu íntimo? Quem é você? Qual é o seu caráter? Então caráter é aquilo que está por dentro. Eu consigo, às vezes, conviver com uma pessoa e definir uma certa personalidade, mas o caráter, eu preciso ter intimidade para me conhecer o caráter daquela pessoa. Né? Eu preciso ter uma intimidade mais profunda para me saber o caráter daquela pessoa. Então você diz que quer adorar a Deus até que Ele venha. Que você quer viver na presença de Deus até que Ele venha. Quem é você no seu íntimo? Quem é você no seu secreto? Qual é o seu caráter? Quem tem sido você? Quais as coisas você tem feito? Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem escolhido escutar? O que você tem escolhido ver? O que você tem falado? Como você tem se portado diante de tais situações? Às vezes uma situação que te deixa nervoso, que te deixa irado. Como você tem se portado? Você tem pensado, eu preciso fazer com Cristo. Eu preciso viver com Cristo. Ou você fala, não, Cristo, fica de lado aqui, que agora eu vou fazer comigo. Qual é o seu caráter? Como tem sido o seu caráter diante de Cristo? Trazer o caráter de Cristo para a minha vida é viver totalmente diferente. A gente costuma dizer o seguinte: nós precisamos ser como Jesus. Como ser como Jesus? Eu preciso começar a imitar a Jesus. Eu preciso começar a falar assim, eu preciso fazer isso aqui como Jesus, ainda que seja contra a minha vontade. Eu começo a fazer como Jesus. E aí vai começar a se tornar um hábito natural na minha vida. E na hora que eu ver, eu já estou vivendo como Cristo. Então eu luto contra a minha carne todos os dias e eu faço como Cristo. E aí eu vou alcançar um nível de intimidade tão grande com o Pai que eu vou viver como Cristo, eu vou fazer como Cristo, eu vou pensar como Cristo, eu vou andar como Cristo, eu vou viver, vestir como Cristo, falar como Cristo, ouvir como Cristo. Vou começar a me importar com as pessoas, me colocar no lugar das pessoas, viver Cristo. É isso. É entender quem foi Cristo. Nós precisamos saber quem foi Cristo. Quais foram as escolhas de Jesus? O que Jesus fez? A Bíblia fala que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia fala que Ele não tinha pecado. E aí, né, as
entender a personalidade de alguém. É fácil. É fácil, né? Definir, olha, o fulano é mais quietinho, mais calado, mais tímido. Mas é difícil conhecer o caráter. Mas eu quero falar com você nessa noite que Jesus conhece o seu caráter. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você no seu íntimo. Jesus sabe quem é você dentro da sua casa. Jesus sabe quem é você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Jesus sabe o que você tem acessado no seu celular. Não adianta esconder das pessoas. Você precisa viver da Cristo. Você precisa todos os dias lutar contra o pecado e viver Cristo. Não existe escolha melhor do que viver Cristo. Você precisa ser Jesus. Você precisa reconhecer o sacrifício que Jesus fez. Ser de Cristo não significa que você não terá problemas. Terão. Mas existe uma paz tão grande para quem tem Cristo que nós conseguimos lidar com os problemas. Nós conseguimos passar pelas dificuldades. Porque a presença de Deus, ela nos preenche. A presença de Deus, ela nos dá paz. Ela nos traz conforto. E a gente entende o que é ser dependente de Deus. Ser dependente de Jesus. Quem tem sido você no seu individual? Responda para você. Quem tem sido você? Quais têm sido as suas escolhas? Hoje é um dia de renovo. Hoje é um dia de viver totalmente dependente de Cristo. Ah, mas eu não sou digno, ninguém é digno. Nós somos salvos pela graça que é favor, não merecido. Então nós não somos dignos. Então você hoje pode escolher fazer diferente. Você hoje pode escolher viver diferente. E eu vou falar que você é maravilhoso estar conectado com Deus. É maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso depender de Deus, entender que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Então, eu convido vocês a fazerem isso, a serem dependentes de Deus, a fazer como Paulo, que encerrou o seu ministério com mérito. Você pensa, ele encerrou o seu ministério com mérito. Ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele encerrou o seu ministério com mérito. E nós? Qual será o fim do nosso ministério? Estão dispostos a adorar a Deus até que Ele venha? Servir a Deus até que Ele venha? Amar o próximo até que Ele venha? Perdoar até que Ele venha? Ter intimidade até que Ele venha? Viver Cristo até que Ele venha? Não é fácil perdoar, mas nós precisamos perdoar todos os dias, e se necessário 70 vezes 7. Então nós precisamos perdoar. Não é fácil, às vezes, deixar alguém, doente e estar aqui em comunhão, mas nós precisamos viver essa dependência de Deus. Não é fácil, às vezes, ver uma pessoa da família se perdendo e estar aqui em comunhão, mas nós necessitamos. Mas nós necessitamos de estar aqui buscando a presença, de estar firme com Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Amém? Romanos 12, 12 está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A palavra de Deus nos fala: alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Que nós vamos para a glória, que Jesus ele irá voltar, que nós vamos viver em um lugar que não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimento. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, que nós vamos viver adorando a Deus 24 horas por dia.
Essa é a nossa esperança. Mas a palavra também fala assim: sejam pacientes na tribulação. O que tem sido a sua luta? O que tem sido a sua provação? Deus ele fala: sejam pacientes. Sejam pacientes na sua tribulação. Deus ele está no comando de tudo. Eu não conheço o que você tem passado, mas Jesus ele conhece. Deus ele conhece qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua batalha, o que você tem passado lá no seu secreto, talvez com seu marido, talvez com seu filho, talvez com um irmão, talvez com um pai, com a mãe. Deus conhece a sua situação. Talvez com a sua saúde, Deus ele conhece a sua situação. Mas ele fala assim: sejam pacientes. E ele fala assim, ó: persevere em oração. A chave para todas as coisas na vida de um cristão é oração. Um cristão que não ora, ele não é cristão. Um cristão que não ora, ele deixou de ser cristão, está perdido e ainda não entendeu isso. Porque não existe um cristão que não ora. Para ser cristão precisa orar, precisa pagar o preço. Precisa estar conectado com Deus, precisa viver essa intimidade com Deus. Então, para ser cristão, você precisa orar. A oração é a chave de tudo. Qual é o seu medo? Pensa aí, qual é o seu medo? Ore. Qual a sua dificuldade? Ore. Qual a doença que te aflige? Ore. Como está a sua vida financeira? Ore. Como está o seu casamento? Ore. Como estão os seus filhos? Ore. Como é a sua relação com seus pais? Ore. Como está no seu serviço? Ore. Persevere em oração. A chave para todas as coisas em nossa vida é oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos viver essa intimidade com Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus todos os dias. Deus ele está aqui. E Deus ele te trouxe aqui. Você não veio aqui à toa. Talvez você fale assim: não foi fulano que me convidou, não, foi o Espírito Santo que te incomodou e te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui porque ele queria ter um renovo para você. Porque ele quer te conectar com você até que ele venha. Porque ele está te dando uma chance para você fazer diferente. Não pense assim: eu não sou digno. Ninguém é digno. Nós não somos dignos. Mas você precisa mudar hoje. O Espírito Santo ele te convida a mudar hoje. E para ser cristão, você precisa ser corajoso. Nós vemos na Bíblia a história de uma mulher que ela viveu 12 anos com fluxo de sangue. Ela viveu 12 anos com hemorragia. E talvez aquela mulher já estava fraca. Ela não estava aguentando aquela situação. Mas ela ouviu que ele vinha. Ela ouviu que ele vinha. E ela amou a vinda de Jesus. E ela foi até ele. Talvez com dificuldade, imagina, era uma multidão. Mas a fé daquela mulher foi tão grande que a Bíblia fala assim que ela toca em Jesus. Jesus diante de uma multidão. E Jesus fala: alguém me tocou. E a Bíblia fala assim que os discípulos falam: mas tantas pessoas te rodeiam. Todo mundo está te tocando. Mas ele fala: me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Você precisa tocar em Jesus. Você precisa tocar em Jesus. Você precisa amar a vida de Jesus. Aquela mulher ela teve coragem. Porque naquele tempo
quem passava por tal situação ficava isolado. Não podia ter contato com as pessoas porque era considerado impura. Mas aquela mulher foi corajosa. Ela teve coragem. Você tem coragem? Você tem coragem de tocar em Jesus? Você tem coragem de amar a vida de Jesus? Jesus, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. Você ama a vida de Jesus? Você está disposto a viver essa conexão com Deus até que ele venha? Fique de pé. Jesus, ele está aqui.
Deus. Esteja conectados com Deus até que Ele venha. E vamos receber o nosso pastor. Adorando a Deus.